Antes, senadora Fátima, de iniciar o assunto que me traz à tribuna, eu quero fazer alguns comentários em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência. Aliás, tema sobre o qual conversávamos há pouco o senador Jorge Viana, eu e senador Walter Pinheiro. E a questão relativa ao financiamento, à proibição, à decisão do Supremo Federal em proibir e considerar inconstitucional a legislação brasileira infraconstitucional que trata da possibilidade do financiamento empresarial de campanha e a possibilidade da PEC prosperar aqui no Senado Federal. Eu creio, senadora Fátima, que nenhuma dessas matérias que vêm sendo divulgadas pela imprensa tem qualquer procedência, porque a decisão, o tema foi debatido semana passada, no colegiado de líderes dessa casa e por uma decisão majoritária, porque mesmo aqueles que defendiam viu que não tinham condições, por uma decisão quase que unânime, ficou claro que não há possibilidade de votarmos a proposta de emenda constitucional às pressas, porque o calendário especial, agenda especial, para análise de uma proposta de emenda constitucional só é possível se houver unanimidade das senhoras e dos senhores senadores. E é óbvio que uma matéria como essa não dispõe de unanimidade, pelo contrário, como Vossa Excelência bem resgatou e recordou aqui da tribuna, pelo Senado Federal, o que nós aprovamos também foi a proibição do financiamento empresarial de campanha. Então, creio que isso, como diz, é mais fogo de palha do que algo que efetivamente esteja em curso aqui nessa casa. E mesmo que esteja, não há a menor possibilidade, repito, do Senado Federal, por conta de prazos regimentais, votar essa matéria de forma que ela pudesse vir a vigorar nas próximas eleições. E, senadora Fátima, há também, a gente escuta um pleito para que a matéria seja incluída na reunião de amanhã, do Congresso Nacional. A matéria que eu me refiro seria o veto. Não sei se a presidente Dilma já assinou o veto, se já foi publicado no Diário Oficial, não tem essa informação ainda. Mas mesmo essa possibilidade eu considero remota, porque é óbvio que a construção da pauta do Congresso Nacional cabe ao presidente do Congresso Nacional. Entretanto, há uma linha de vetos que são votados de acordo com a ordem, ou seja, dos mais antigos para os mais novos. Então, eu vejo que qualquer tentativa, repito, de restabelecer o financiamento empresarial de campanha, além de ser uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, é, sem dúvida nenhuma, algo que vai de encontro, não ao encontro, mas que vai de encontro aos anseios e à opinião da população brasileira, que, repito, todas as pesquisas realizadas por todos os institutos, mais de 75% da população, ou seja, 3/4 da população brasileira, não concordam com a possibilidade do financiamento empresarial de campanha. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu ontem vim à tribuna e falei a respeito da abertura da Assembleia Anual das Nações Unidas, abertura essa que tradicionalmente é feita pelo nosso país, pelo Brasil. E teci alguns comentários em relação ao pronunciamento feito pela presidenta Dilma no evento. E disse que voltaria sucessivas vezes a essa tribuna para falar das sucessivas atividades que foram realizadas no âmbito das Nações Unidas em Nova York. Uma delas foi o encontro de líderes globais sobre a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, um compromisso para a ação. Ou seja, entre os vários encontros realizados agora, durante esse último final de semana nos Estados Unidos, no âmbito das Nações Unidas, foi esse encontro importante de líderes globais que tratou do assunto específico sobre a política de gênero, a necessidade da busca da igualdade de gênero. E, senhor presidente, é com muita alegria que eu falo desse tema no dia de hoje, porque hoje, muito cedo,
eu fui para São Paulo e, em São Paulo, participei de um belo evento organizado pelo Consulado da Mulher. Consulado da Mulher é uma organização vinculada a uma empresa privada, a Whirlpool, que é a fabricante da marca Consul, e exatamente por isso, senador Jorge Viana, Consulado da Mulher. E essa empresa, a Whirlpool, que tem uma fábrica, que tem um parque produtivo significativo na minha cidade de Manaus, há algum tempo, há uma década basicamente, decidiu que entre as suas ações sociais desenvolveria uma ação que visasse o empoderamento das mulheres, no sentido de reforçar todas as ações públicas, privadas, não governamentais que acontecem no Brasil, no sentido de empoderar as mulheres brasileiras e lutar, trabalhar contra a discriminação que todas nós ainda sofremos na sociedade. E foi um evento fenomenal, foram 10 empreendimentos, 10 projetos, todos eles ligados à busca da independência econômica das mulheres, projetos ligados à lavanderia, à fabricação de alimentos, à produção de alimentos em comunidades do interior, artesanatos, enfim, comércio, algo fenomenal. E o interessante desse encontro foi que todas as mulheres que receberam a premiação, elas falaram um pouco da história dos seus projetos, de como e quais as dificuldades enfrentaram para que pudesse chegar onde efetivamente chegaram. E a gente vê muita gente resgatada por conta desses projetos que parecem simples, mas que são muito importantes. E de uma forma muito simples, uma das companheiras que lá recebeu o prêmio diz o seguinte, que quando a mulher se garante, ela cria coragem. Ou seja, senador, ela disse isso, quando a mulher se garante, ela cria coragem. Ou seja, quando a mulher tem independência econômica, quando ela consegue se autossustentar e sustentar as suas famílias, ela cria coragem para tudo, ou seja, ela se empodera. Então, é uma atitude muito importante. Eu quero aqui cumprimentar todos os diretores da Whirlpool, da América Latina, que organizaram esse evento, e cumprimento todos através de Leda Boger, que é a diretora responsável executiva do Consulado da Mulher da Whirlpool. Então, foi com muita alegria que eu acordei muito cedo, na madrugada, participei desse encontro e pude levar até lá a palavra também da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, porque considero a luta pela igualdade das mulheres uma luta da qual devam participar não só mulheres, mas homens também. E esse evento que aconteceu em Nova York, de líderes mulheres, que foi organizado pela ONU Mulheres e pelo governo da China, foi um evento fundamental. E representando o Brasil, lá ficou claro, a presidente deixou claro que dos avanços, ela iniciou o pronunciamento com aquilo que nós sempre falamos aqui. Nesse ano de 2015, completam-se 20 anos da realização da 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres. Conferência essa realizada na China, em 1995. E, para nós, mulheres do mundo inteiro, foi esse o principal evento das últimas décadas, senador Paim, que ocorreu há 20 anos, essa conferência grandiosa que envolveu representantes de poder executivo do mundo inteiro, do parlamento do mundo inteiro, de entidades não governamentais, a sociedade civil, mobilizou centenas de milhares de pessoas, mulheres principalmente, a Pequim. E, em 1995, muitos avanços, eles foram ratificados, foram cristalizados. Um deles foi sem dúvida nenhuma o conceito de gênero, o conceito da igualdade de gênero, da importância e da necessidade da luta para que homens e mulheres recebam tratamento igualitário perante a sociedade, obviamente respeitando as suas diferenças, mas que o tratamento seja igualitário e que haja a noção de empoderamento por parte da mulher, porque, infelizmente, ainda nos dias atuais, a mulher é vista em todos os países, alguns
de forma mais enfática, outros de forma mais sutil, mas ainda a mulher é tratada diferenciadamente em todos os âmbitos da sociedade, seja no trabalho, na educação, na legislação, em todos os aspectos, a mulher ainda é tratada e é vista como ser inferior. E isso faz com que as mulheres sofram muito. Senhor presidente, as mulheres sofram muito. Sofram porque ainda desempenham a dupla ou a tripla jornada de trabalho. As mulheres são hoje, no Brasil, responsáveis por aproximadamente 40% da produção da riqueza nacional. 40% sai de mãos femininas, mas elas são quase que responsáveis exclusivamente pelas tarefas de casa. A gente costuma dizer, senador Paim, e eu aqui, um dia desses, fiz um pronunciamento e achei muito interessante. E o que está no subconsciente das pessoas é o seguinte, que o mundo é a casa do homem e que a casa é o mundo da mulher. Então, nós trabalhamos para mudar essa realidade, trabalhamos para que todos possamos dizer que o mundo é a casa do homem e a casa da mulher, e que a casa também é o mundo do homem e o mundo da mulher. Quando vieram as revoluções industriais, que o mundo necessitou da mão de obra feminina, senador Paim, as mulheres não mostraram nenhuma apreensão. Colocaram uma calça comprida, calçaram uma bota e foram para o mercado de trabalho. Foram para o chão da fábrica, foram para todos os lugares para trabalhar. Nesse exato momento, o homem deveria ter vestido um avental e ter ido para dentro de casa e dividir com a sua companheira, dividir com a mulher as tarefas domésticas. Mas o homem assim não fez. E até hoje, em pleno avanço tecnológico que o mundo experimenta e vivencia, as mulheres são sobrecarregadas com as tarefas domésticas. Tem no Brasil o nível de escolaridade superiores aos homens, mas recebem 30% a menos do que os homens, apesar do nível de escolaridade melhor. E no parlamento, eu não me canso de dizer, somos a maior parte do eleitorado, somos a maior parte da população, mas ocupamos somente 10% das cadeiras no parlamento. Enfim, então esse importante encontro ocorrido agora nesse último final de semana, no dia 27, de líderes mundiais, tratando do tema do empoderamento das mulheres, da igualdade de gênero, sem dúvida nenhuma, foi mais um passo para consolidar um compromisso mundial e também do nosso país com a implantação da plataforma de ação definida em Pequim e com os avanços incorporados ao longo do tempo, senhor presidente, porque, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, tenho a convicção absoluta de que, mesmo que lentamente, nós temos experimentado os avanços importantes. A presença qualificada feminina, a presença da mulher, qualifica, sem dúvida nenhuma, a política, a ciência, as artes, os negócios, as funções de lideranças, enfim. Não é inteligente, como diz a nossa presidente, o país que não sabe utilizar a capacidade da mulher, que não sabe utilizar a disciplina que a mulher impõe em todos os setores em que ela atua. Então, creio que, para finalizar, creio que esse evento foi de fundamental importância e, sem dúvida nenhuma, a gente deve ver avanços cada vez maiores, avanços que garantam a universalização no atendimento, não só à saúde, à educação, no combate à violência às mulheres, mas, principalmente, a universalização e o avanço no que diz respeito ao empoderamento das mulheres. Eu sou daquelas que considero, senador Paim, que uma lei que é escrita só por homens não é uma lei democrática. Não é uma lei democrática. Então, nós precisamos construir um novo ambiente, um ambiente que seja capaz de recepcionar tanto homens quanto mulheres e que as nossas leis, que as nossas decisões sejam tomadas democraticamente e com uma participação cada vez mais igualitária entre homens e mulheres. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.